Lamentações, capítulo 2. As tristezas de Sião provêm do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Capítulo 2, versículo 2. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Capítulo 2, versículo 3. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Capítulo 2, versículo 4. Entesou o seu arco, qual inimigo firmou a sua destra, como adversário, e destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Capítulo 2, versículo 5. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Capítulo 2, versículo 6. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Capítulo 2, versículo 7. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Capítulo 2, versículo 8. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. Capítulo 2, versículo 9. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Capítulo 2, versículo 10. Sentados em terra se acham, silenciosos, os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até ao chão. Capítulo 2, versículo 11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Capítulo 2, versículo 12. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Capítulo 2, versículo 13. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó Virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Capítulo 2, versículo 14.
Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Capítulo 2, versículo 15. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Capítulo 2, versículo 16. Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimo-lo. Capítulo 2, versículo 17. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exultou o poder dos teus adversários. Capítulo 2, versículo 18. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te des descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Capítulo 2, versículo 19. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Capítulo 2, versículo 20. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Capítulo 2, versículo 21. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste. Capítulo 2, versículo 22. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve, no dia da ira do Senhor, quem escapasse ou ficasse aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 2, versículo 14, que diz: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Amém? Aqui a palavra de Deus está dizendo que os profetas anunciaram visões falsas e não falou para o povo de Jerusalém sobre a maldade deles, que levaram eles para o cativeiro. Porque a pregação deles não falou contra a idolatria e a injustiça que levou Jerusalém à destruição. Amém? Gostaria de falar aqui que o que levou Jerusalém à destruição foi a idolatria e a injustiça. Lá em Êxodo, capítulo 20, tem os 10 mandamentos. E no capítulo 20, versículo 1,
diz: Então falou Deus todas estas palavras, no capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No capítulo 20, versículo 3 de Êxodo, fala: Não terás outros deuses diante de mim. No capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. No capítulo 20, versículo 5 diz: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. No capítulo 20, versículo 6 diz: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sobre a idolatria, tem vários tipos de idolatria. Tem idolatria a outros deuses, a imagem de escultura, que a palavra fala que não deve dar culto e nem adorar nenhuma imagem. Mas também a palavra de Deus fala que idolatria pode ser avareza, ou pode ser pela sua casa, pelo seu carro. E também que nós não podemos ser idólatras, como diz lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Nós não podemos ser idólatras e também não podemos ser injustos, fazer injustiça, porque foi isso que os profetas não falaram para o povo de Jerusalém, e foi essa maldade deles que levaram eles para o cativeiro e Jerusalém foi destruída. Amém? Então, que nós venhamos vigiar para que nós não sejamos nem idólatras e nem injustos. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.